Shalom, queridas, vamos começar. Vocês gostaram do nosso momentinho, conexão? Glórias a Deus, fico muito feliz. Gratidão às Ruths maravilhosas que organizaram. Equipe sensacional. Vamos orar antes da gente começar? Senhor, eu te louvo, te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade nessa noite. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas causas que podem parecer impossíveis, que podem parecer tão difíceis, mas que para o Senhor não é impossível. Que para o Senhor é algo totalmente acessível, algo totalmente realizável, um milagre totalmente alcançável. Gratidão, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Falando em milagres, irmãs, eu pedi para que algumas trouxessem testemunhos, mas hoje foi uma correria tão grande que eu não consegui olhar direito no meu celular, então nós vamos separar na nossa próxima reunião. Nós vamos ter um momento de testemunhos. Muitas de vocês já têm vindo até mim compartilhar os testemunhos. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por esses testemunhos tão abençoados. E na próxima semana nós vamos ter um momento só para esse compartilhar. Vai ser muito especial. E eu quero louvar também ao Senhor pela vida do Donzinho, que está melhorando. É uma alegria muito grande. Hoje nós vimos o vídeo dele, ele sem isso. Eu esqueci o nome, o tubo. Isso, sem estar entubado, né? E ele é tão lindo, ele é a cara da Fernanda, gente. O João disse, graças a Deus. Eu falei, eu não ia dizer nada não, mas... Ele é lindo, lindo, e como diz o pastor Ian, que ele seja dotado de todos os dons celestiais, assim como o nome dele diz. Eu tenho certeza que nós vamos estar em breve consagrando ele aqui na igreja. Eu digo muito isso para Fernanda. Fernanda, eu já fico visualizando a consagração do dom, a igreja celebrando, todos nós juntos celebrando esse milagre do Senhor. E não é em vão, irmãos, que nós estamos passando, que eles estão passando por isso nesse tempo, né? E nós como igreja também, muitas pessoas vivendo desafios justamente nesse tempo. E é justamente o tempo que o Senhor nos levou a estar fazendo essa campanha de oração. Todas as vezes que algo vai acontecer no mundo espiritual, Deus nos leva a orar. Ele nos chama para orar, porque o Senhor, Ele não vai permitir que nós fiquemos abatidas, abaladas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, quando você vê um grande desafio, vai orar. Responde o chamado de oração do Senhor. Porque é nesse lugar que você vai ter ânimo. Lutas todo mundo tem. Agora imagina aquelas mulheres que não têm a Deus. Imagina você antes de Deus. Ou você longe de Deus. Como era? Desesperador. Mas com Deus nós conseguimos ser resilientes. E vivemos a redenção. E o tema da nossa ministração hoje é a redenção. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Minha querida, minha amiga. Eu creio numa redenção celestial sobre as nossas vidas. Nós estamos no capítulo 3, né? Ruth tem 4 capítulos e o capítulo 3 é o nosso capítulo mais curto. E diz assim, eu vou ler para vocês. Naomi, sua sogra, lhe disse, minha filha, devo procurar segurança para você? Assim as coisas correrão bem para você. Boaz, nosso parente, você esteve com suas... Boaz, nosso parente, você esteve com as suas jovens. Limpará a cevada na eira esta noite. Por isso, banhe-se, unja-se, vista boas roupas e desça a eira. Então, o que acontece? No capítulo 2, nós terminamos o capítulo com Ruth, quase que embola o cérebro. Ruth chamando a atenção de Boaz, né?
Então, quando Boaz ele diz para Ruth, fica aqui, não colhe em outro campo. Lembram disso? E aí, quando Ruth chega para Noemi e fala o tratamento especial que ela teve, né? Noemi desperta. Rapidinho ela deixa de ser Mara amarga. E ela passa a ser Noemi a estratégica. Gente, olha só para você ver, né? E ela dá as dicas para Ruth. Para quê? Para ela chamar a atenção do Boaz, claro. Porque elas sabiam que ali elas precisavam dele como parente resgatador. Para que a mudança de sorte viesse. Então elas são estratégicas. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não tem nenhum problema em ser estratégica. Se for para o bem. Problema é ficar assim, voada. O problema é ficar assim, deixando as oportunidades passar. Que? Em nome de Jesus, recebe a unção da sagacidade de Noemi. Né, da estratégia. E olha só a estratégia que ela dá. Ela fala assim: minha filha, eu devo procurar segurança para você. Ou seja, eu sou a mais velha, eu conheço mais a vida. Eu vou te ajudar a você estar segura. Nos braços de quem? De Boaz. E quem é o Boaz para nós? Adonai. Adonai é o nosso Boaz. Nele está a nossa segurança. E ele quer que nós sejamos estratégicas, inteligentes. Ele colocou essa inteligência dentro de nós, não é verdade? Cadê as mulheres inteligentes? Olha só. E Noemi diz: banhe-se. Olha só, gente. Unja-se. Vista boas roupas. Para mim, essa é uma das minhas partes favoritas. Vocês já sabem por quê, né? Falou de look. Eu amo. Ela tá falando do banho. O que é o banho? É a limpeza. O que a gente faz no banho? A gente tira a sujeira. A gente tira a sujeira, a gente tira aquele azedo, suor, né? Tira tudo aquilo que nos deixa desconfortáveis. Quando você é mulher casada, cadê as casadas? Glória a Deus, tem mais casadas, então posso falar. Né? Antes de fazer um amor com o marido, toma um banho. Porque quando a gente não toma banho, a gente sabe que a gente tá meio azedinha, a gente não fica solta. A gente fica toda não querendo levantar o braço, pro homem não cheirar o sovaco. Não é? Eu sei que às vezes dá uma preguiça. Ô, irmãos, eu sei. Às vezes dá vontade de passar só um lenço umedecido, né? Mas quando a gente toma um banho, a gente fica melhor. A gente fica mais à vontade, né? Para estar com o nosso marido. Porque o banho, ele faz isso. Ele relaxa, ele limpa. Ele tira a sujeira. O que é o banho espiritual? É a presença de Deus. É ler a Bíblia. Às vezes você tá tão pesada. Às vezes você tá tão, sabe, negativa, pesada. Quem é que já se sentiu assim? Às vezes você fala, pastora, hoje é o meu dia pesado. Então você tá no lugar certo, em nome de Jesus. Né? Então o que faz a gente ficar leve, relaxada diante do Senhor? Ler a Bíblia, ouvir um louvor, substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Não tem como você tirar um pensamento da sua cabeça. Remover um pensamento, remover um medo, remover uma desconfiança, uma insegurança, não é possível. Como que nós lidamos com os nossos pensamentos? Nós substituímos por pensamentos bons. Nós substituímos por pensamentos de paz. E só quem pode nos ajudar com isso é o Senhor. É Deus. Ele é aquele que tem total domínio sobre todas as coisas. E Ele pode colocar a paz no nosso coração que vai dar tudo bem. Eu sei que às vezes aquele boleto dá um nervoso tão grande. A gente dormir no barulho, né? Gente, empresário, gente que quer alavancar na vida, tem que aprender a dormir no barulho. Tem que aprender a dormir
Tá tudo... Porque às vezes, para você dar uma alavancagem na sua vida, você tem que fazer um grande investimento. Você tem que fazer um grande investimento, muitas vezes financeiro, mas também emocional. E às vezes tem empresas que passam meses no negativo, mas recupera, vai recuperar. O Senhor ama o empreendedorismo, gente. E Ele ajuda, Ele capacita, Ele envia os clientes. Ele envia as pessoas de paz, as conexões divinas. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Mas você precisa aprender a estar relaxada na presença do Senhor. Estar limpa, sabe? Estar tranquila na presença do Senhor. E isso é um exercício. É o músculo que nós precisamos exercitar. O músculo da confiança em Deus. E a confiança em Deus, ela é exercitada nos dias onde nós queremos não ter confiança em Deus. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Então o Senhor, Ele, através de Noemi, Ele diz para Ruth, banhe-se, se limpe, esteja relaxada. Unja-se, essa parte é maravilhosa. O que é a unção? A unção é o fruto da prova. A unção é o fruto da prensa, essa palavra que eu gosto tanto de falar. Às vezes a gente vê uma prova vindo, a gente vai ficando, meu Deus, eu achei que eu já tinha vivido tudo. Eu achei que eu já tinha superado isso. Quem aqui já passou por um sentimento assim? E aqui estou eu novamente, Senhor. Meu Deus. Eu quero te desafiar a você olhar para essa situação na sua vida e dizer assim: uau, tem uma nova unção vindo para mim. Imagina que essa prova que você está passando, imagina a cena, o profeta Samuel vindo na sua direção. Você está lá escondidinha, cuidando das ovelhas, de trás das malhadas, como o rei Davi. E aí vem aquele profeta descendo o vale. E ele tem algo nas mãos. Ele tem um chofar. E ele tem um óleo. E ele está pronto para ungir o próximo rei. Imagina que essa prova é o profeta vindo na sua direção. Quem aqui conseguiu imaginar essa cena? Querida, essa prova talvez seja a grande ponte. Talvez não, eu posso dizer para você que é, tá? A grande ponte da você como rei Davi, antes de ser rei, e de você com a promessa cumprida. O Davi rei. Essa unção, ela é o estopim para coisas que talvez você sempre desejou, mas você achava que nunca ia acontecer. E vai acontecer, mas você tem que ter a unção primeiro. Porque o que fortalece uma pessoa dentro do seu chamado é a unção. O que fortalece uma pessoa dentro do propósito de Deus para a sua vida é a unção. A unção é como a coluna espiritual da sua alma. Imagina uma pessoa sem coluna, ela fica mole. Ela não fica ereta, ela não anda, ela não tem estrutura. Às vezes você tem sonhos muito altos, sonhos muito bons. Às vezes você vê pessoas e você fala, poxa, eu quero esse nível de prosperidade. Eu quero esse nível de conquista. Então você precisa entender que para esse nível de prosperidade, para esse nível de conquista em Deus, tem que ter a coluna. Tem que ter a estrutura. Tem que ter a unção. E a unção é gerada no agora. Quando você vem para a igreja e não quer vir. Quando você ora e você não quer orar, não queria orar.
Quando você não queria ler a Bíblia, aí você lê. A unção, ela vem nesses momentos, quando você queria murmurar, mas você segura a sua língua. Quando você queria voar no marido, mas você se controla. Hoje eu quis voar no pastor Ian, irmãos. Eu fiquei tão chateada com ele hoje. E eu falei pra ele, a tua sorte é que hoje tem Beit Hud. E eu tenho que pregar em paz. Sabe, não é fácil. E parece que no dia da campanha tudo acontece. Mas eu louvo a Deus que você está perseverante. Segura na mão da irmã que está do seu lado. Fala assim, minha irmã, eu estou tão feliz que você está perseverante. Eu estou tão feliz que você está se ungindo. Quando você vem pra cá, você está se ungindo. Passa a mão nela assim, olha só, melada de óleo. Baruch Hashem. Ungida. E a última parte, vista boas roupas. Na próxima vez, se você for fazer compras, você fala isso pro seu marido, pra você mesmo. Eu tenho que vestir boas roupas. Calma, use com moderação. Mas do que fala de boas roupas, além da nossa apresentação pessoal, que é muito importante? Não basta ser, tem que parecer. É uma frase maravilhosa, né? É uma frase real. Às vezes você quer, eu vou encontrar um cliente ou uma cliente, né? Uma cliente ou um cliente super importante. Uma pessoa que pode abrir portas para você. Aí você ora, você jejua, mas você sai toda reguelenta, bagunçada. Quem é que tá entendendo o que eu tô falando? Então, é importante nós estarmos apresentadas, bonitas. Eu sei, mas às vezes dá vontade, preguiça de se maquiar, eu sei. Às vezes dá preguiça de se arrumar, eu sei. Mas toda vez que vier preguiça, se lembrem dessa passagem. Porque muitas vezes nós não podemos controlar como estamos por dentro, mas nós podemos controlar como estamos por fora. E como nós estamos por fora, às vezes é um ato profético de como a gente vai estar por dentro. Então eu vou me arrumar bem linda, eu vou estar maravilhosa por fora, declarando que logo, logo eu estarei assim por dentro. Posso ouvir um amém bem forte? É real, é real. Se não fosse, não estaria na Bíblia. É tanto que aqui é da forma literal. Noemi está falando literalmente para Ruth. Você vai estar gatona. Só falta falar isso. Vai estar bonitona, vai estar abalando corações. Mas vai olhar para ti e vai falar, uau, fio. Eu quero é casar com ela. Você está entendendo? Como é importante nós estarmos bem, com o nosso melhor. Com o nosso melhor, irmãs. Às vezes não é o jeito que você gostaria de se vestir, né? A excelência, mas use o seu melhor hoje, porque você vai atraindo um passo de cada vez. E é esse que é o perigo, né? Que aí você compra as blusinhas de 20, depois você tá nas blusinhas de 50, depois você tá nas blusinhas de 100, depois tá nas blusinhas de 200. Ai, é sem fim, tá? É infinito. Né? Mas vai nessa, minha irmã. Vai, porque o que você projetar, o que você desejar, você vai ter. E nada disso é futilidade para Deus, tá? Isso não é futilidade para Deus. Se fosse, não estaria na Bíblia. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Use boas roupas. E o que significa na parte espiritual? Você se vestir de identidade. Eu gosto muito daquela passagem da história da Rainha Esther, que fala que a Rainha Esther ela se vestiu de realeza, mas no original o significado era que ela se vestiu do reino. Agora, a Rainha Esther, ela era rainha, ela sempre estava vestida de rainha. Mas o que significa isso quando nós estudamos na tradição bíblica da Torá? Que
ela se vestiu da sua identidade judaica. Ali ela não estava como uma rainha da Pérsia, ela estava ali como uma princesa de Israel. Ela estava vestida do reino de Israel. E é isso que o Senhor nos chama para viver, para nós vivermos a nossa identidade. Por mais que pareça algo fútil para uns ou algo insignificante para uns, sempre vão ter pessoas para te criticar. Sempre vão ter pessoas para diminuir o que você está fazendo. Sempre vão ter pessoas. Às vezes pessoas perto de você. Gente, quantas vezes eu tive que convencer o pastor Ian a fazer vídeo meu, foto minha. Até um dia que eu falei assim, amor, a gente tem que conversar sério. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é que eu tô com uma ideia, eu tô com uma estratégia. Me ajuda, cara, faz uma foto minha. Faz um vídeo meu, então eu vou pedir pra quem? Né? Hoje eu tô buscando estratégias, irmã. Hoje eu até, quem me segue no Instagram viu. Né? O pastor Ian tava lá ocupado, eu vi que ele tava menos 10. A fim de fazer vídeo meu, eu coloquei lá, arrumei lá, a ponto do meu celular cair do prédio. Mas arrumei ele ali, entendeu? A gente vai arrumando estratégias. Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque Deus me deu uma visão pra internet e eu vou ser perseverante nesse caminho. Eu vou ser perseverante nesse caminho. Eu tava esses dias conversando com a apóstola e ela é minha maior incentivadora. E ela falou assim, minha filha, eu falei, mãe, e aí, o que a senhora tá achando, né? Sempre peço a opinião dela. E ela falou assim, minha filha, Deus vai te dar esse campo que você tá semeando. E aí eu comecei a ficar muito emocionada, chorar. Eu tomei aquela palavra profética e eu quero dizer sobre vocês, Rudes, você vai receber esse campo que você tá semeando. Deus vai te dar a colheita que está nesse campo que você está semeando. Talvez ninguém está entendendo a estratégia que você está tendo. Talvez está parecendo loucura para muitos. Mas esse campo vai florescer. Esse campo vai dar frutos. Se esse campo é o teu marido, se esse campo é a tua casa, se esse campo são as suas finanças, se esse campo é o teu trabalho, você vai ver esse campo dar frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar as estratégias, o Senhor vai te dar o caminho. Seja perseverante, ouça a voz daqueles que profetizam sobre a sua vida, como a tua pastora. Ouça a voz do Espírito Santo. Aqui Noemi, ela é uma representação do Espírito Santo, que nos aconselha, que nos direciona, que nos mostra o caminho. E diz assim, desça a eira, mas não revele a sua presença ao homem, até que ele tenha terminado de comer e beber. Quando ele se deitar, repare aonde ele se encontra. Mais tarde entre, descubra-lhe os pés e deite. Ele dirá a você o que fazer. E ela respondeu, farei tudo o que você me diz. Ela desceu a eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha dito para fazer. Pois, depois de Boaz ter comido e bebido, sentiu-se bem e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ela se aproximou de forma sorrateira. Oh, meu Deus! Imagina ali Ruth, né? Toda linda, gatona, cheirosona, tinha tomado um banho. 0 cc, né? Como quem não quer nada. Olha só um monte de grãos e um homem. Vou deitar aqui no pé dele. Imagina a cena. Descobriu-lhe os pés e deitou-se. No meio da noite o homem acordou. Repentinamente virou-se e ali estava uma mulher deitada aos seus pés. Imagina, gente. Ele perguntou, quem é você? Até nem reconheceu a menina. E ela respondeu, eu sou Ruth, sua criada.
Estenda o seu manto sobre a sua criada, pois o Senhor é o meu parente resgatador. E ele disse que Adonai a abençoe, minha filha. Sua última gentileza é maior do que a primeira, pois você não foi atrás de rapazes nem ricos, nem tampouco dos pobres. E agora, minha filha, não temas. Eu farei para você tudo o que disser. Pois todos os líderes da cidade dentre meu povo sabem que você é uma mulher de bom caráter. Ai, irmãs, essa é uma das minhas partes favoritas do livro de Ruth. Quem era Ruth, irmãs? Ruth era uma estrangeira. Ela nem tinha o sangue de Boaz. Boaz era o parente resgatador de Noemi. Ruth entrou no barco. Você está entendendo? Ela se colocou naquela situação porque ela quis caminhar com Noemi. E eu acho tão significativa essa parte que Boaz ele fala, que ela não foi atrás de rapazes mais novos, nem ricos, nem pobres. Ou seja, ele tinha consciência de que ele era muito mais velho que ela. Talvez ela uma moça mais jovem, né, mais bonitona. Um dia eu perguntei assim pra minha mãe, Boaz era tipo um velho da lancha, assim? Ela falou, ele era o velho da lancha. Ele era Boaz foi um dos juízes de Israel, né? Ele tinha cadeira perpétua em Israel. Ele era um homem muito, muito importante. E Ruth, uma menina estrangeira, mas que tinha um bom nome. Sabe, irmãs, às vezes nós somos muito provados no nosso caráter, na nossa perseverança, na nossa aliança. E o que vai te justificar, muitas vezes diante de Deus, é o bom nome que você carrega no céu. É você ser conhecida nas regiões celestiais. Sabe a história de Daniel? Eu amo a história de Daniel. Daniel, ele não quis adorar ao rei Nabucodonosor. E ele foi jogado numa cova com leões para ser comido. E quando ele estava nessa cova, ele estava jejuando, os leões não estavam jejuando também. Estava todo mundo jejuando. Daniel, os leões, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém come ninguém. E de repente, depois de 21 dias, vem um anjo. E ele diz assim, Daniel, me perdoe porque eu demorei. Assim que você veio para cá, Deus já me enviou para vir te libertar. Mas eu fui preso pelo principado da Pérsia. Então ele diz, Daniel, você é conhecido diante de Adonai. Eu tenho pedido tanto isso para Deus. Deus, me faz conhecida nas regiões celestiais. Me faz conhecida, me faz uma pessoa que ora e o céu ouve. Que ora e as coisas acontecem, os milagres acontecem. E eu digo para vocês, eu estava falando sobre isso esses dias com o pastor Ian, que eu tenho visto uma unção de resposta tão grande na minha direção. Tudo que eu oro, Deus responde rápido, gente. Tudo que eu oro, Deus responde. Eu fico impactada. Eu acordei domingo e eu pensei assim, puxa Deus, hoje eu não tô afim de ficar adulando ninguém para ser Ruth que semeia. Eu falei, Deus, hoje eu não tô afim de mandar mensagem no grupo, não quero ficar incentivando ninguém. Hoje eu tô sem vontade. Às vezes acontece, né? A gente é gente. E eu tava sem vontade. Aí deu meio-dia, 1h. Eu sei que eu fui ver lá o grupo umas 3 para 4 horas da tarde, né? Já preparando a minha cabeça, tipo assim, vamos lá. Né? E quando eu abri o grupo, para minha surpresa, já tinha uma lista
das Ruths, colocando seus nomes, uma já me enviando o comprovante. Eu falei assim, meu Deus, que coisa emocionante. Eu fiquei tão emocionada, gente. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, uau, nós estamos juntas. Nós estamos juntas. Esse não é um projeto meu, esse não é um projeto da pastora Raquel. Ele é nosso. Ele é nosso, nós estamos juntas. E hoje eu vim e falei para as meninas, ai meninas, hoje um dia foi tão cheio, vou levar o Zay no hospital, tá, primeira gripe da vida, a gente nunca esquece, nem os pais, porque dá um nervoso, e aí fomos levar ele no hospital, tava tão cheio, eu cheguei, já tava quase escuro, corri pra gente fazer a decoração, tentei resolver as coisas online, a menina não me ajudou, eu fiquei com uma raiva da menina, queria esganar ela, eu falei, olha, tu não tá negando pra mim, tu tá negando pro Beit Ruth, Deus vai pesar a mão na tua vida. Ai, a gente desci, chamei o pessoal, a gente foi a fazer esse painel, a gente deu o nosso melhor. E aí eu tava falando pras meninas, e a Adi falou assim, pastora, você tem uma equipe. Ai, eu fiquei tão emocionada. Eu senti, é isso mesmo, nós somos uma equipe. Nós estamos juntas. O Ministério das Ruths, sabe, é o ministério de um legado. É o ministério de um legado. Hoje, estava conversando com o pastor Ian, a gente lembrando da oferta que nós precisamos enviar. Que nós enviamos, mas assim, que a gente, lembrando que a gente tinha que enviar. E eu estava falando com o pastor Ian, puxa vida, né? Um dia, nós vamos ser senhores. Pastor não faz aposentadoria. A aposentadoria do pastor é a fé. E o Senhor vai levantar, em nome de Jesus, novas gerações para também cuidarem de nós. Não só financeiramente, mas principalmente em honra. E eu sei que quando a vovó vê os nossos vídeos, as nossas fotos, ela fica emocionada. Ela fica tocada. Porque ela começou esse projeto, ela tinha mais de 70 anos já. É como o Isaac, é o filho da velhice da vovó. Né? Ruth é um projeto da velhice dela. E hoje, a forma que nós fazemos hoje, as Ruths, não é só o chá de Ruths. A gente tem o ministério das Ruths, o nosso próprio culto. Sabe, a gente tem nossa própria movimentação espiritual, nossas campanhas. Então, ser uma Ruth no Mega Reino hoje é algo muito importante. É como um Legendárias, sabe? E nós somos as Ruths. Sabe? Eu fiquei tão emocionada quando na semana passada nós estávamos no sábado e no culto, estava descendo para o culto. A irmã Lígia chegou para mim com o celular, né, aberto numa transmissão ao vivo. E ela falou, pastora, olha só o que está acontecendo. Olha só, agora, lá em Brasília. E ela começou. E, gente, um palco grande, tipo o estilo Descende, sabe? Grande, milhares de pessoas na rua. E a profeta Valnice Milhomes, que é uma grande profeta da nossa nação. E nós já tivemos o privilégio de ter a apóstola Valnice Milhomes comendo na nossa casa. E, inclusive, o Zac levou a pior peia da vida dele. Ele tinha 4 anos. Porque ele bagunçou o cabelo dela. Gente, quando o Zac correndo na casa, ele pegou o cabelo dela assim. Gente, eu, né, sabia. Vai dar merda, vai dar. Coitado do Zac. Papai só olhou assim, com um olhar fulminante. Eu falei... Gente, ela foi embora. Primeira coisa, sobe Zac, pena, Zac, pena, Zac. Terminou o culto, isso foi no almoço de tarde, quando foi de noite tinha culto. Eu só vejo o Zac chegando perto dela, eu falei, cara, Zac, não. Ele olha pra ela e fala assim, você é uma princesa. Gente, quase que eu falo assim, obrigada. Ela é uma
uma mulher que é uma voz profética na nossa nação. Que situação é essa? E ela estava lá dizendo, Senhor, levanta as Ruths, né? Orando pelas mulheres. E nós aqui, né? Senhor, nós somos as Ruths, literalmente. Então, é tão lindo quando Deus confirma o chamado, sabe? Deus te chamou para ser uma Ruth. Tome isso como um grande privilégio, porque olha só o que acontece quando Ruth responde ao chamado do Senhor. Ela vive uma redenção sobrenatural. Ela é inserida numa promessa sobrenatural. Que lindo, que poderoso é ser uma Ruth. Uma mulher que é bela por fora e por dentro. E é isso que Boaz diz. Toda a cidade conhece o seu caráter. E o que você está fazendo agora, o bem que você faz agora, é melhor do que o bem que você fez primeiro. E qual foi o bem que ela fez primeiro? Ela não deixou Noemi. Ela não deixou aquela que era sua mentora, sua pastora. Noemi pastoreava Ruth. E ela não deixa ela. Ela se mantém ali. Ela se mantém fiel. E eu fico tão feliz quando eu vejo o que Deus faz no nosso meio. Sabe, todos os dias o Senhor me lembra como nós temos um rebanho fiel. Mulheres de aliança. Claro que sempre tem, né, situações, mas a grande maioria eu vejo aqui, sabe? São mulheres de aliança, mulheres que não largam, mulheres que estão firmes, mulheres que estão presentes, mulheres que chegam junto. E isso traz tanta alegria no meu coração. Vira para a irmã que está do seu lado e fala assim, puxa amiga, que alegria ser Ruth junto com você. Que alegria, que privilégio ser Ruth junto com você. E continua, agora é verdade que sou parente resgatador. No entanto, existe um resgatador mais próximo que eu. Fique essa noite, de manhã, se amanhã ele a redimir, ótimo, que ele a redima. No entanto, se ele não desejar redimir você, então como Adonai vive, eu a redimirei. Olha só, ele faz uma promessa. Agora repouse até amanhã. Ela se deitou aos seus pés até de manhã. Então, antes de haver luz suficiente para as pessoas poderem se reconhecer, levantou-se. Imagina, ela devia estar ansiosa. Levantou-se, pois ele disse, ninguém deve saber que uma mulher veio à eira. Olha ele protegendo ela, né? E acrescentou, traga o xale que você está usando e segure-o. Ela o segurou, enquanto ele pôs 6 medidas de cevada nele. A seguir, foi à cidade. Quando ela se aproximou da sogra, esta lhe perguntou, quem é você, minha filha? Ela lhe contou tudo o que o homem havia feito a seu favor e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, pois me disse, você não deve voltar para sua sogra sem nada. Olha que linda. Naomi disse, minha filha, fique onde você está, até saber o que vai acontecer, pois o homem não descansará, a menos que resolva hoje essa questão. E eu quero finalizar falando isso para você. Deus tem pressa em cuidar de você. Deus tem pressa em guardar você. Mesmo se pessoas tentarem te expor, mesmo se você se sentir exposta, às vezes por quem mais deveria cuidar de você. Deus tem pressa em te redimir. Senhor, eu oro para uma redenção ainda essa semana.
Que ainda essa semana, Senhor, cada uma de nós possa ver, assim como o Senhor honra Ruth e entrega a ela 6 medidas de cevada, Ele entrega a ela uma colheita. Eu oro que ainda essa semana nós possamos viver uma colheita que vai ser um sinal de algo grande que vem na nossa direção. Senhor, eu oro, meu Deus, para que ainda essa semana nós possamos voltar na próxima semana, na última semana da nossa campanha, com um testemunho nas mãos. Carregando um testemunho, assim como Ruth. Ela não volta da presença de Boaz com as mãos vazias. Que nós possamos, semana que vem, voltar para essa campanha com as nossas mãos, com testemunhos, ou um testemunho, pelo menos, significativo, representando a grande colheita que virá. Senhor, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem o teu tempo e o Senhor faz do teu jeito. Mas eu oro, eu peço que nós possamos viver, através dessa campanha de oração, um novo nascimento. Um novo nascimento. Um novo nascimento de identidade. Um novo nascimento de fé. Um novo nascimento de promessas se cumprindo. Que nós possamos, Senhor, ter a certeza de que o Senhor tem pressa em nos defender, em nos proteger, em nos guardar. Que até as coisas que parecem tão dolorosas, tão difíceis de engolir, que elas possam ser amenizadas no nosso coração. E que nós possamos sentir o teu cuidado acima de todas as coisas. Que nós possamos sentir o teu zelo acima de todas as coisas. Em nome de Yeshua HaMashiach. E agora nós vamos fazer o nosso ato profético. E eu queria que você colocasse no seu papel, todas as semanas nós estamos colocando pedidos aqui. E eu não sei se você teve essa experiência, mas teve 1 ou 2 pedidos que eu coloquei, que Deus já me disse que não é. Vocês já tiveram essa experiência? Então essa semana eu vou colocar outros pedidos. Coisas que Ele tem colocado no meu coração nesses últimos dias. E isso é tão poderoso, né? Nós termos confirmações quando algo é e algo não é de Deus. Tem coisa que é só nosso desejo, mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então eu queria pedir para você fazer isso no seu pedido. Pergunta de Deus: Deus, tem algo que eu ainda não coloquei, mas que o Senhor quer me entregar? Pergunta isso para Deus. E coloca nesse papel o que você sentir. Pode ser relacionado à vida espiritual, pode ser físico, financeiro, familiar, um projeto. Mas pergunta de Deus, faz essa oração: tem alguma coisa, Senhor, que o Senhor quer para mim, que eu ainda não coloquei? Fala comigo. E aí nós vamos colocar a nossa canção, Quem Diria? Porque nós sempre precisamos nos ver dessa forma, gente. Deus é tão misericordioso com a gente, não é mesmo? Nós sabemos as nossas falhas, os nossos defeitos. E muitas vezes nós fomos essas mulheres, as improváveis. Mas o Senhor tem um grande plano para a sua vida. Amém? Pode aumentar o louvor, Jojo. Aleluia. Eu queria só um papelzinho, uma caneta também, por favor. Doeu demais o dia amanhecer
Se você já terminou, pode ir se levantando, colocando o seu papel. Nós consagramos a Ti, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Quando você for voltando, pode ir ficando de pé. Nós vamos fazer um momento de oração. Queria pedir para você fazer duplas. Nós vamos orar umas pelas outras. Tive um encontro com Deus. Doeu demais.
fazer duplas. Pode ser trio se não tiver. Comece a orar pela sua parceira de oração. Comece a declarar aquilo que você sentir, o Senhor falando no seu coração. Aquilo que você sentir Deus colocando as áreas. Se você quiser perguntar por uma causa, pode perguntar. Senhor, nós estamos aqui em unidade, orando pelas nossas causas. Meu Deus, eu acredito que na nossa unidade de oração, o Senhor vai liberando as bênçãos na nossa direção. Senhor, onde há céus de bronze, onde há céus fechados, que os céus sejam abertos agora nesse momento. Que nós possamos ver, meu Deus, a manifestação enquanto nós oramos, Senhor, que vá gerando no mundo espiritual um romper, onde há batalhas na mente, lutas na mente, onde há, Senhor, insegurança, um medo, onde há, Senhor, o sentimento de abandono, o sentimento de solidão. Eu oro, meu Deus, para que venha sendo desbaratado agora em nome de Jesus. Que vá batendo em retirada em nome de Jesus. Todo e cada um desses sentimentos que não vêm do teu trono para nós. Senhor, nós colocamos diante de ti cada pauta, cada causa que por um tempo pareceu tão impossível, tão difícil, mas aqui no altar, aqui na tua presença, nós declaramos e já agradecemos pelo milagre concretizado, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelos campos que nós estamos semeando. Seja esse o campo do casamento, seja esse o campo do trabalho, seja esse o campo dos estudos, seja esse o campo da profissão, dos projetos. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ver as nossas sementes florescendo, que nós possamos ver as nossas sementes crescendo em tempo recorde, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela nossa estrutura. Nos faz mulheres fortes espiritualmente, nos faz mulheres conhecidas nas regiões celestiais. Que o céu conheça o nosso nome, que o céu conheça a nossa voz. Enquanto nós estamos em oração, em busca, que o céu seja marcado pela nossa voz e que nós possamos colher de uma resposta rápida na nossa direção. Em nome de Yeshua HaMashiach, respostas vindo num tempo recorde na nossa direção. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu louvo o teu nome pela vida de cada Ruth que está sendo fiel na campanha, mesmo com tantos desafios. Te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode louvar o Senhor, você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelas bênçãos que já foram liberadas na minha direção. Assim como o Senhor enviou o anjo para vir na direção de Daniel, e nenhum principado conseguiu o matar, nenhum principado conseguiu impedir de trazer a bênção. Assim nós te agradecemos, Senhor, porque nada vai parar a nossa bênção. A nossa bênção, mesmo que pareça demorar, ela virá, e nós celebraremos esse milagre. No nome de Yeshua HaMashiach, você pode dizer mais um amém, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. E nós vamos finalizar celebrando, amém? Porque todas as noites a gente vai finalizar pra cima, celebrando até o final. Eu vou memorizar essa letra.
Por favor, aqui é a nossa letra e vamos declarar juntas, amém? Oh, aleluia! Hoje aqui há um vento fresco, já posso sentir algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir. Algo